Olá, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado pela audiência, por todos estar aqui conosco nesse momento. Vamos iniciar hoje o nosso 10º episódio do quadro Abra os Olhos para o Diabetes. Um quadro que acontece às quintas-feiras, geralmente. Hoje é uma exceção de ocorrer na sexta, em que nós entrevistamos profissionais de saúde que têm uma atuação forte por questão do diabetes, ou seja, eles já têm uma atuação na doença chamada diabetes. Hoje, excepcionalmente, nós iremos tratar de um tema muito atual e de muita relevância, em que as pessoas têm comentado, têm pedido muito que a gente tome uma iniciativa e que a gente comece a debater de um tema tão importante, que é a hidroxicloroquina, que é o medicamento mais comentado hoje e com a maior possibilidade de ser um real e efetivo tratamento para o coronavírus. Então eu quero que vocês fiquem aqui comigo, porque eu vou deixar uma mensagem especial para quem ficar até o final dessa live. Ela vai durar 30 a 40 minutos no máximo, e nós iremos entrevistar hoje um profissional de excelência, uma pessoa que tem experiência com essa droga, com esse medicamento. Então aqui eu queria parabenizar a todos vocês, os nossos pacientes que estão aqui conosco sempre atendendo. Agradeço muito a cada um de vocês pela audiência, pelo carinho, por estarem comigo o tempo todo, em contato pelo WhatsApp, pelas redes sociais todas que nós temos. Eu recebo carinhos todos os dias, mensagens que nos mantêm fortes, apesar de todo esse momento. Então eu me sinto muito motivado de continuar fazendo essas lives, de entrando em contato com cada um de vocês. Tenho até trabalhado mais nesse período de recesso, em contato com vocês, atendendo emergência. Fiz 2 cirurgias hoje, em pacientes de emergência, e assim a vida continua. Estamos lutando, estamos dando nossa contribuição, ajudando no que nós podemos, e tenho certeza que a gente vai sair dessa. Já está saindo, e hoje vocês irão terminar essa live bem melhor, mais animados, mais esperançosos do que vocês estão começando agora, às 7h35 nesse momento. Ok? Agradecer também aos nossos colegas médicos, os colegas enfermeiros também, bioquímicos, fisioterapeutas, que também sempre nos acompanham, que já participaram de alguns episódios do Abra os Olhos para o Diabetes, esse nosso quadro aqui no Instagram, que ocorre às quintas-feiras. E agradecer a todos eles também pelo carinho e pela audiência. E também aos nossos amigos, familiares também que participam e que sempre deixam sua mensagem, vem nos questionando, nos perguntando qual será a saída que nós temos agora para essa epidemia do coronavírus. Ouvimos tantas notícias na televisão, ficamos preocupados, a gente começa a ter uma esperança e lá vem logo, você assiste uma televisão, um jornal, um noticiário que você fica assustado com tanta repercussão negativa que existe, tanto medo que ocorre nesse momento. Então hoje você terá uma mensagem diferente. Hoje você terá aqui conosco um profissional que tem uma experiência muito grande no tratamento de pessoas com o uso da hidroxicloroquina, tá ok? E nós iremos convidá-lo para não perder tempo, porque tem muita pergunta já que ele vai precisar responder aqui, e a gente vai poder entrar no consenso de qual é a melhor saída para essa situação que nós estamos enfrentando, tá ok? Então, agradecer aqui, vamos convidar o nosso querido amigo, vou localizar aqui o senhor Mauro. Vou convidar aqui agora o Dr. Mauro Fernandes. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ouvir o áudio bem? Está tudo tranquilo? Tudo certo? Me dê um joinha se estiver conseguindo ouvir, para que a gente consiga ter. Olá, meu amigo. Boa noite. Aqui quero ter a honra de convidar agora para participar aqui conosco o excelentíssimo, querido amigo, professor Mauro Fernandes, reumatologista, professor universitário, meu amigo, que se dispôs a agradecer aqui agora na frente de todo mundo, em público, a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse momento, participando do Abra os Olhos para o Diabetes, e compartilhar o seu conhecimento sobre hidroxicloroquina e muito mais a todos nesse momento. Muito boa noite, professor Mauro. Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, apesar desse momento conturbado que a gente está vivendo, mas a gente tem que seguir em frente e fazer a nossa parte
E vamos lá, estamos aqui à disposição. Ótimo, professor Mauro. Então vamos lá, nós temos muita pergunta. Já fiz aqui um anúncio muito grande, já falei muita coisa sobre a hidroxicloroquina e está todo mundo querendo saber. Paciente perguntando, alunos também, os nossos colegas médicos, outros profissionais. Então vamos lá. Então, professor Mauro, explica de uma vez por todas o que é a hidroxicloroquina, que se tanto fala hoje em dia e que você tem já, digamos, o hábito de utilizar já de modo rotineiro com os seus pacientes, haja vista ser uma medicação muito efetiva para lúpus, artrite reumatoide e outras doenças reumatológicas. Ok. Só para efeito de informação, fazendo aqui um pequeno histórico, a hidroxicloroquina ela vem desde os anos 50 do século passado já sendo utilizada, né? Primeiramente, a gente sabe que nós temos dois sais da cloroquina, que é a bifosfato de cloroquina e a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é a mais utilizada por ter menos efeitos colaterais, apesar de ser um pouco menos potente que a difosfato, mas é a que é mais utilizada, é a hidroxicloroquina. Nós utilizamos em várias doenças reumatológicas, como lúpus eritematoso, artrite reumatoide, e em algumas outras situações menos frequentes, como a síndrome de Sjögren e a própria osteoartrite de mãos. Então, a hidroxicloroquina é uma droga, como eu estou falando, que tem o seu uso bastante amplo. É uma droga relativamente segura, né? Lá no Hospital Universitário, a gente faz um ambulatório de lúpus eritematoso sistêmico, a gente tem um N de pacientes muito grande utilizando essa droga de muito tempo, né, com uma percentagem de efeitos colaterais mínimos. Então, dentro do cenário da própria droga, é uma droga segura, eficaz e que tem mais de 70 anos de uso no mundo inteiro. Ótimo, perfeito, professor Mauro. Explicou muito bem, muito didático. Meus parabéns. Eu acho que não ficou dúvidas em relação a isso. Agora, a hidroxicloroquina, ela era utilizada habitualmente no início dela, quando ela foi descoberta, quando ela começou a ser praticada na medicina, para o tratamento de malária. Isso é bem público e notório. A partir de um tempo, ela começou a ser utilizada, e de modo muito seguro, como você enfatizou, para doenças reumatológicas. Tudo bem. Agora, nós estamos diante de uma experiência nova. Nós estamos diante do uso da hidroxicloroquina para vírus, ou seja, uma atuação antiviral, uma atuação, na verdade, que consegue combater um vírus. Existe já alguma coisa de andamento em relação a essa medicação para tratamento de outros quadros virais, outros quadros infecciosos, sem ser malária e sem ser quadros inflamatórios como as doenças reumatológicas? Ok, bem interessante isso. Então vamos lá. Só fazendo um outro retrospecto. Assim, a cloroquina ela é derivada de uma outra substância que é a quinina, né, que foi muito usada lá no início do século passado no combate à famosa gripe espanhola, a pandemia da gripe espanhola. Então já vem mais ou menos um histórico daí. Na verdade, assim, existem trabalhos mostrando a ação da cloroquina e da hidroxicloroquina com ação antiviral in vitro. Isso tem muito trabalho in vitro. Agora, só trazendo um pouquinho aqui para os anos 2000, no período da epidemia, tanto da chikungunya como do vírus da Zika, a cloroquina também foi muito utilizada em algumas situações, naqueles casos de manifestações articulares, né, e em algumas situações até manifestações cutâneas, que esses vírus, porventura, poderiam causar. E isso aí já tem trabalhos publicados em relação principalmente à chikungunya, mostrando a efetividade dessa substância como ação antiviral. Tá? Então, tem realmente esse histórico, mas assim, a maioria das situações, a maioria dos trabalhos mostram realmente essa ação in vitro, pelo próprio mecanismo de ação que a droga tem, levando à diminuição de carga viral, principalmente, que seria mais ou menos o mecanismo de ação dela. Mas baseado nessas outras situações, é que se começou a postular uma possível evidência de ação da hidroxicloroquina no período que estamos vivendo agora. Mas que maravilha, pessoal. Então nós estamos diante de uma droga que ela tem ação em vários espectros de ação. Ela consegue ser um antimalárico, ela consegue atuar como um anti-inflamatório, ela consegue modular a resposta inflamatória e ainda consegue ter uma ação antiviral. Ou seja, um medicamento muito bom. Me diga uma coisa, então afinal, qual é o mecanismo de ação?
Como é que a pessoa pode ser, então, beneficiada a partir do uso da hidroxicloroquina? Tá. Então, assim, a cloroquina, ela tem uma ação que a gente fala intracelular, né? A gente sabe que na célula a gente tem várias organelas, né? E a hidroxicloroquina, ela altera o pH de uma estrutura chamada lisossomo dentro da célula. E a ação da maioria dos vírus é justamente no lisossomo. Então, o vírus, ele deposita seu material genético no lisossomo. E essa ação da hidroxicloroquina, alterando o pH do lisossomo, é que estaria realmente, digamos assim, evitando essa proliferação celular que o agente viral teria essa potencial capacidade de fazer. Perfeito, perfeito. Maravilha. Ficou muito claro e bem didático. Eu fiz essa pergunta, eu levantei essa bola para você, para que você pudesse explicar isso para todo mundo. Então, nós estamos diante dessa medicação que tem esse princípio de ação. Agora, vamos lá agora, porque a gente mais quer, porque a gente mais tem vontade de aprender e entender melhor nesse momento. Professor Mauro Fernandes, qual é a sua experiência? Como é que você tem lidado hoje em dia com as pessoas, com as doenças reumatológicas da sua área específica de atuação? Você tem tido um bom resultado para atuação na reumatologia em relação à segurança, efeitos colaterais? Qual é a sua experiência em relação à segurança dessa droga? Tá. Então, como eu falei lá no início, a gente trabalha com um ambulatório de lúpus, que é uma das principais indicações da hidroxicloroquina na reumatologia, né? Diagnóstico de lúpus é igual à hidroxicloroquina. Né? Então, assim, é uma droga que acompanha o paciente com lúpus até o final da sua vida. Tá? Você usa outras drogas que acompanham, mas a hidroxicloroquina é a droga que vai acompanhar o paciente até o final da sua vida. Puxando aqui a linha para a ação reumatológica, por exemplo, no paciente com lúpus, a paciente com lúpus é uma paciente que tem um processo inflamatório intenso, um processo aterosclerótico intenso. Então, a hidroxicloroquina, ela tem, digamos assim, um efeito protetor cardiovascular, ele funciona como antiagregante plaquetário, como um hipolipemiante. Então, ela tem várias ações no paciente que tem lúpus, que tem esse perfil inflamatório intenso e contínuo de evitar todo esse pool inflamatório que vai ocorrer no paciente. Né? Então, assim, como você falou, em algum momento aí, ela tem ação anti-inflamatória, ela tem uma ação antimoduladora. Então, assim, a gama de efeitos benéficos que a hidroxicloroquina vai ter para o paciente como um todo é imensa. Perfeito, perfeito. Maravilha. Ficou muito claro, doutor Mauro Fernandes. Então, foi muito bom essa sua explicação para que a gente possa se sentir seguro. Porque muito se fala hoje na mídia, e as pessoas que estão aqui nos ouvindo, os pacientes também, a gente fica um pouco assustado. No começo foi uma compra muito intensa, muito súbita dessa medicação. Afinal, o uso dela ainda era com receita comum, você podia comprar mesmo sem receita. E agora, de um modo muito eficiente, a Anvisa fez isso e bloqueou, colocando receita controlada. Então, na verdade, esse efeito colateral, quando acompanhado pelo médico, ele acaba sendo mínimo, né? Porque você está sendo monitorado. Mas o uso indiscriminado dessa droga, ela realmente pode causar alguns danos. E eu, como oftalmologista, eu verifico isso. Eu tenho muitos pacientes que usam esse tipo de medicação e, infelizmente, dá um efeito colateral na retina, que é a maculopatia por cloroquina. Então, é muito importante. Agora, vamos trazer para a questão do diabetes. Professor Mauro Fernandes, existe alguma relação entre o uso dessa medicação, alguma restrição, alguma coisa em relação que você pode orientar aqui, porque o nosso público maior é pessoas com diabetes, e esse quadro aqui é voltado para pessoas que têm diabetes. Quais os cuidados que os pacientes com diabetes devem ter ao usar a hidroxicloroquina? Na pergunta anterior, eu acabei não respondendo ela por completo. Em relação aos efeitos colaterais da hidroxicloroquina, o que a gente observa na prática diária são efeitos colaterais mínimos, uma epigastralgia, uma dor no estômago de forma muito discreta, às vezes uma impregnação na pele, a pele fica um pouco mais escura do que o habitual, mas que quando você faz um ajuste da dose ou espaça a droga, isso tende a regredir. Tá? Então, a preocupação maior realmente é um efeito colateral a longo prazo, depois de anos de uso, que é o depósito realmente ocular que pode acontecer. A gente sabe que a percentagem de pacientes que podem evoluir com essa alteração, com esse efeito colateral, é mínimo.
Então, assim, antigamente existia até não diria uma preocupação, mas um cuidado realmente maior em relação a isso. Isso veio realmente de algumas situações que aconteceram no passado com essa droga, mas hoje os estudos mostram que ela é segura, inclusive em relação a esse comprometimento ocular, tá? Então, o paciente diabético, a gente sabe que pelo próprio mecanismo da doença, já pode ter comprometimento ocular pela própria diabetes, não é isso? Mas em relação ao uso concomitante da hidroxicloroquina nessas situações, o que eu tenho que deixar de mensagem é que ela é totalmente segura, que não existe nenhuma restrição, caso seja necessário, nesses pacientes, tá? Nesse perfil de paciente, que é o paciente diabético, em relação à segurança. Ela é totalmente segura para o uso nesses pacientes. Ótimo, perfeito, perfeito. Então, ficou muito claro em relação a isso. Podemos ficar tranquilos. Afinal, diabetes é um grupo de risco. A gente sabe, a gente lidar. Eu tenho feito acompanhamentos, monitorização diária dos meus pacientes em contato, para que a gente sabe que em qualquer idade, só pelo fato de a pessoa ter diabetes, ela já se enquadra em um grupo de risco, mesmo diabetes estando controlado. Então, vamos manter, redobrar os esforços para ter mais cuidado e evitar que você adquira o coronavírus. Bom, agora vamos para a questão do coronavírus. Professor Mauro, nós temos hoje estudos muito já avançados. Alguns estudos estão no começo, ainda, claro, porque a doença é muito nova, mas já temos bons resultados e que nos deixam animados, deixa até eufóricos, porque todo mundo anseia por um tratamento imediato. Então, diante de tudo isso, e classificado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, que classifica a doença como assintomática, ou então a pessoa tem um sintoma leve, moderado ou grave. Para qual perfil de paciente seria hoje mais indicado o uso da hidroxicloroquina com coronavírus? Tá. Na verdade, assim, essa pergunta ela não vai ter uma resposta definitiva, né? Em relação ao uso da cloroquina no coronavírus, o que a gente está discutindo hoje, daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, a gente pode ter que rediscutir, porque o cenário pode estar totalmente diferente. O que eu tenho a dizer é o seguinte, é uma droga que, assim, é uma luz no fim do túnel, né? Então, assim, todo estudo científico, ele precisa ser bem feito, né? Um estudo para que tenha uma validação importante, né? Ele precisa de um grupo controle de pacientes, né? Isso é isso que a gente sabe, né? Então, assim, a maioria dos estudos que têm saído do uso da hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus tem sido com um número de pacientes bem pequeno. A gente sabe que tem estudos, como você falou, já correndo no mundo todo, na Itália, na França, na própria China, onde tudo começou, né? E aqui no Brasil, graças a Deus, tem uma série de estudos que estão em andamento com o uso da hidroxicloroquina, né? Então, assim, como eu te falei, essa pergunta ela não vai ter uma resposta definitiva. A maioria desses estudos tem usado a hidroxicloroquina já numa fase mais avançada da doença, quando já se tem uma alteração pulmonar, quando o paciente já apresenta uma alteração pulmonar. E é aí que tem que se questionado muito, realmente, qual o momento de iniciar no momento mais precoce, né? O que se tem mostrado é que, geralmente, depois do segundo, no quarto, no quinto dia de evolução da doença, o paciente já pode evoluir para um quadro pulmonar já importante. Óbvio, isso aí vai depender de uma série de fatores que ainda também estão sendo estudados, como as comorbidades que o paciente apresenta, a idade de paciente, todos esses fatores que a gente tem que levar em consideração. Mas, assim, de antemão, né, já... Só falando em relação ao estudo, o que saiu, acho que hoje, na quarta-feira, que saiu um estudo um pouquinho melhor em relação a isso daí, que foi o que saiu no New England, né, que foi um estudo feito, na verdade, até final de fevereiro, iníciozinho de março, que conseguiu utilizar a droga em uma percentagem de pacientes e conseguiu fazer um grupo controle de pacientes que não utilizaram a droga. Mas, mesmo assim, com um número de pacientes relativamente pequeno que ainda se pode questionar realmente. Mas, mesmo com esse número pequeno, já se conseguiu perceber que os pacientes que fizeram uso, no grupo dos pacientes que fizeram uso da hidroxicloroquina, foram os pacientes que tiveram menos internação em UTI, que tiveram menos complicações pulmonares. E dentro do grupo dos pacientes que não fez uso da hidroxicloroquina, que utilizou placebo, esses pacientes teve uma percentagem um pouco
foi o único, na verdade, do grupo que teve percentagem de pacientes que evoluíram com alterações pulmonares bem mais importantes, bem mais graves, tá? Então, assim, realmente, o momento que tem que se utilizar naqueles pacientes que estão com o quadro inicial da doença, é que realmente ainda não se tem essa resposta. Mas existe uma tendência, né, uma tendência universal, para que a droga seja utilizada o mais rápido possível, o mais precoce possível, realmente para se evitar as possíveis complicações. Mas, assim, isso ainda são evidências clínicas que não têm ainda um cunho científico totalmente comprovado. Acredito que nas próximas semanas, no próximo mês, a gente vai ter uma resposta melhor para essa situação, com certeza. Maravilha, muito lúcido, muito claro. Acho que ficou claro para todo mundo. Eu recebi aqui mensagens aqui no meu WhatsApp também falando sobre os seus comentários. Está indo muito bem. Professor Mauro, está maravilhoso. Nem vou comentar em cima disso. Só vou fazer um pequeno acréscimo, na verdade, em cima do que você falou. Bom, em relação a isso, nós temos já estudos, como você falou, ao redor do mundo, em diversas fases. Então, inicialmente, foi tratado apenas aqueles pacientes que foram tratados mais graves, já em os pacientes críticos, que aí às vezes não respondiam também, porque nem tinha mais imunidade para conseguir responder. E aí isso vem sido mudado ao longo desses... Tem sido feito tentativas, já que não se sabe muito que rumo tomar. Temos uma boa medicação, mas não se sabe bem em que fase da doença deve atuar. E aí já está atuando agora cada vez mais precoce. Inclusive tem já grandes estudos em uso profilático, mas sabendo que tem efeitos colaterais. Então isso não pode ser tão divulgado assim. Temos que ter muita calma nesse momento. O que vale lembrar e deixar a esperança no ar é que provavelmente essa é a medicação. Essa é a medicação que vai conseguir frear o impacto dessa doença. E eu frear, eu digo no sentido de reduzir tempo de internação, de reduzir, digamos, a gravidade da doença. Às vezes não consegue nem impedir o contato. Isso aí a vacina vai conseguir um dia. Mas vai pelo menos impedir esse desfecho pior que pode ocorrer sem o tratamento. Ok? Professor Mauro, vamos continuar aqui. Ó. Temos aqui algumas mensagens para você. Mensagem de agradecimento aqui, ó, da Graça Pedra, acho que é sua amiga, dizendo que é sua fã. Está aqui, ó, deixou um comentário aqui para o senhor, dizendo que é sua fã, que gosta muito de você, que é muito sua amiga. E aqui uma pessoa perguntou por que a live não está na vertical. Na verdade, a gente grava na horizontal, porque o formato fica melhor, e depois vai para o nosso canal do YouTube. Se você quiser adicionar, nós temos lá os outros 9 episódios dessa série, lá no meu canal do YouTube, que é o Álvaro Bruno Batentuí. Professor Álvaro Bruno Batentuí, pode acompanhar se quiser. Lá tem todos os vídeos, as lives que a gente faz. E quando fica nesse formato, lá fica bem compactado, tá ok? Bom, temos aqui mais mensagem para você, da Sara, perguntando sobre os efeitos colaterais, perguntando se tem alguma diferença. Você já até respondeu. A gente agradece muito a Sara pela pergunta. Em relação a efeitos colaterais mais, digamos, intensos em pessoas que têm diabetes. Tem algo em relação a isso? Algum diferencial? Ou não existe essa diferença? Não existe essa diferença. Os efeitos colaterais que podem acontecer na população geral sem diabetes são os mesmos efeitos colaterais que podem acontecer no paciente com diabetes, tá? Que é aquilo que eu falei, em relação à dor epigástrica e impregnação cutânea, que são os principais, às vezes um pouco de diarreia no início do tratamento, mas isso muito bem tranquilo de manejar. Sem necessidade de suspender a droga em praticamente todas as situações. Qual seria uma dose segura? Então, nós temos 400 miligramas e a dose lá, 400 miligramas. Qual seria por dia? Qual seria a dose segura, assim, o máximo que a gente poderia suportar em um dia de tratamento? Na verdade, assim, a dose utilizada é, em média, 7 miligramas por quilo por dia, que dá uma média de 400 miligramas para praticamente todos os pacientes, né? Se você levar em consideração um paciente de 60, 70 quilos, né? A gente tem que ajustar a dose, às vezes, na criança, obviamente, né? E em pacientes muito magros. Mas a média é 7 miligramas por quilo de peso por dia, que dá mais ou menos essa faixa de 400 miligramas, né? Que é bem Essa é a dose, que é o que a gente utiliza na prática. Passar disso um pouco, não pode? Não é nem que não pode, na verdade não tem necessidade, não teria uma eficácia maior se você passar a dose, entendeu? Mas assim, o que se observa em relação a efeitos colaterais, aí eu vou levar de novo, que o que a gente observa cutânea é quando realmente em alguma situação o paciente toma de forma errônea uma dose maior por algum motivo e a gente acaba observando isso mais na prática.
Mas é basicamente isso. Perfeito. Esses efeitos mínimos seriam um pouco mais potencializados, mas a média de uso é isso aí mesmo, 400 miligramas por dia, que equivale a 7 miligramas por quilo de peso por dia. Perfeito. Temos aqui uma pergunta de um colega nosso, um amigo meu, na verdade, e nosso colega que é médico também, é oftalmologista, como eu. Ele é lá de Brasília, ele é professor da minha esposa lá, que é residente lá em Brasília. E ele está perguntando aqui, Eduardo Rocha, lá do Hospital de Brasília. Então, Eduardo, muito obrigado pela pergunta, obrigado por estar aqui assistindo conosco, um grande abraço. Perguntando aqui, ensaios clínicos existentes já são seguros para tratar o COVID com a hidroxicloroquina? Eu jogo a bola para você. Se você quiser, quiser, eu respondo. Por quê? Não, na verdade, assim, essa pergunta não vai, de novo, aquilo que eu falei há pouco tempo. O que a gente está discutindo hoje pode ser que daqui a uma semana, 15 dias, a gente possa modificar realmente um pouco. Não dá para a gente extrapolar isso ainda, né? A gente sabe que tem, né? Já, como você falou, em várias fases, né? Não só com hidroxicloroquina, mas com outras drogas que são utilizadas também no campo reumatológico. A gente sabe que tem esses estudos que estão correndo, tá? Mas não dá ainda para extrapolar para o uso clínico. Perfeito. Ainda não dá. A gente ainda não tem essa evidência científica que dá para a gente já extrapolar para o uso clínico de jeito nenhum. Perfeito. Aqui uma mensagem de uma paciente minha, da Josi, que eu já acompanho, ela tem acromegalia, uma alteração que ocorre na nossa glândula hipófise lá, e aí que gera um aumento da produção dos hormônios. E aí ela falou que tomei no início do tratamento, para a acromegalia e tinha dores nas articulações. Então tomou isso porque tinha as dores nas articulações. Melhorou bastante e depois suspendeu o uso. Um abraço, Josi. Obrigado aí pela participação a todos. Então vamos agora começar a responder as perguntas, professor Mauro, que foram feitas previamente. Começando aqui pela nossa aluna Júlia. Então tá aqui, ó. Ela pergunta, Júlia Rodrigues, nossa aluna de medicina do 8º período de medicina da UFMA. Então ela está aqui perguntando, como a azitromicina auxilia no tratamento juntamente com a hidroxicloroquina? A gente sabe que hoje se comenta muito sobre a hidroxicloroquina, excelentes resultados muito promissores e ainda mais com o uso associado da azitromicina. Então, como seria, na verdade, pela sua experiência, professor Mauro, o que você poderia responder essa pergunta para a nossa aluna Júlia Rodrigues? Tá, então, esses pacientes com a infecção viral, na maioria das vezes, eles fazem uma infecção secundária, né, bacteriana. Então, daí que seria o racional do uso da azitromicina associado. E é aí que vem realmente essa questão em relação ao que se tem falado, que a mídia tem jogado nos últimos dias em relação ao não uso, ao provável não uso da hidroxicloroquina associado à azitromicina no tratamento desses pacientes, principalmente aqueles pacientes cardiopatas que porventura já tivessem algum arritmia associado, que seria realmente o que a gente teria que ter um pouco de mais cuidado, né? Mas em alguns desses estudos que estão em andamento ou que já foram publicados com alguns pacientes, apesar de, como eu falei, com um número relativamente pequenos, a associação não trouxe grandes problemas, né? Então, o Álvaro fala, esses pacientes realmente de gravidade realmente bem importante. Então, como o número realmente foi pequeno, acaba que não se consegue definir se realmente teve um efeito benéfico da associação das duas drogas, ou alguns que utilizaram só a hidroxicloroquina realmente, ou se realmente os pacientes eles poderiam evoluir de forma mais grave, independente do uso ou não. Tá? Então, o racional da associação da azitromicina é por esse lado aí. Ótimo. O que nós temos de regulação também, em cima do que você está falando, da CDC, em relação também à Anvisa daqui, e a indicação da Organização Mundial de Saúde, não só a nível dos Estados Unidos, mas do Brasil também, é que nós temos que a associação dela tem tido melhores resultados do que o uso isolado. Mas, claro, isso é um estudo isolado, isso é um estudo em um ponto só. Então, a gente precisa avaliar e treinar isso, testar isso em mais pessoas, para poder realmente testar e ver se há resultado com ação dupla ou se mesmo toda ação é mesmo de fato da hidroxicloroquina. Então, por isso é que existe muita dúvida ainda com o uso de outro antiviral também, e o uso também como para o HIV e tudo mais, mas a gente tem que ficar atento a isso, que nesse momento muita coisa tem se falado, mas é importante a gente sempre levar em consideração o papel da hidroxicloroquina.
Por isso, foi o assunto de hoje, que a gente está debatendo aqui há tanto tempo, nem vê o tempo passar. Não é não, professor Mauro? Vamos continuar aqui com as perguntas. Vamos lá, tem muita pergunta. Júlia, obrigado pela participação. Certo, aqui tem uma pergunta aqui que foi feita pelo Cláudio. Acho que você respondeu no começo. Qual é a diferença de... Essa aqui, ó. Qual é a diferença de cloroquina e hidroxicloroquina? Algum jornal bota cloroquina e outro fala hidroxicloroquina. A diferença foi a primeira coisa que você respondeu, não foi? Se quiser responder, pode falar. A cloroquina, habitualmente chamada, é o famoso difosfato de cloroquina, que é o que foi mais utilizado no início lá em relação à malária, né? Então, a diferença é só o sal, difosfato de cloroquina e hidroxicloroquina. Como eu falei lá no início, a hidroxi é mais utilizada, apesar de parecer ser um pouco menos potente do que a cloroquina, isso eu estou levando para as doenças reumatológicas, né? Mas por ter bem menos efeitos colaterais do que o sal, que é o da difosfato de cloroquina. Maravilha, maravilha, fantástico. Ficou muito bom, muito bem explicado. E só lembrando, a cloroquina ela tem mais efeitos colaterais do que a hidroxicloroquina, não é isso? Ela, teoricamente, ela tem mais efeitos colaterais. Ok. Certo. Agora, uma opinião sua própria. Aqui com a pergunta do Cláudio, aqui no WhatsApp para mim. Cláudio é um paciente nosso, sempre muito participativo. Perguntando, você acredita na prevenção com a hidroxicloroquina? Ou com cloroquina? Usando essa medicação, você vai conseguir, de uma certa forma, impedir ou diminuir a chance de a pessoa adquirir o coronavírus? É uma opinião. Certo. Sem ciência, né? Acredito que sim. Tá. Um estudo maravilhoso que vai, com certeza, daqui a um tempo vai estar sendo mostrado, é que, assim, será se os nossos pacientes, os pacientes lúpicos, os pacientes com artrite reumatoide, cloroquina de muito tempo, será se realmente, no momento agora, esses pacientes que porventura adquiriram o coronavírus, eles tiveram um quadro mais brando, um quadro mais frustro, um quadro mais tranquilo, tá? Então, assim, é óbvio, acredito que sim, tá? Mas é uma pergunta que vai ser respondida de forma científica daqui a um tempo, e eu acho que é um tempo bem curto, sim, com certeza. Eu posso te responder algo, eu também acredito que sim. Pelo otimismo que eu tenho, pelo feeling, pela impressão que nós temos tido dessa medicação, tem tudo para ser a solução de todos esses problemas. Vamos com calma, devagarzinho, seguindo as recomendações, e quando a gente menos esperar, a gente vai acordar um dia e vai ter um resultado que vai poder nos garantir que o uso dessa medicação realmente vai ser efetiva para todos os casos. Professor Mauro, eu queria agradecer aqui também algumas pessoas que estão aqui mandando comentários, eles ficam mandando muitos comentários. Tem uma pessoa que pediu para desativar. Você pode baixar o dedo aqui, ó, e baixar os comentários para não ficar aparecendo aqui na frente do professor Mauro, porque aí fica as letrinhas aqui na sua frente, não dá para olhar seu rosto direito. Bom, tem muitos pacientes com diabetes insistindo em perguntas também, perguntando se tem algum efeito combinado de uma medicação que usa já para o diabetes em relação ao uso da hidroxicloroquina. Perguntas nesse sentido. Dizer que eu tenho feito um trabalho muito grande em pessoas que têm diabetes, um trabalho educacional, onde eu oriento através de vários meios, a pessoas a entender melhor qual o mecanismo, como que o diabetes atinge a sua visão. E a gente tem conseguido ter resultados maravilhosos, professor Mauro, maravilhosos. Inclusive fiz um livro, e esse livro ele não é vendido, ele é dado, ele é disponibilizado para as pessoas que querem mudar a sua visão no diabetes. As pessoas que querem entender um pouco mais de como essa doença funciona, de como ela atua e o melhor, como que pode fazer o método simples para você melhorar a sua visão e melhorar a sua impressão de como você pode cuidar do seu diabetes. E o primeiro passo para qualquer mudança é o reconhecimento. É você entender e saber aonde você está errando, para a partir daí você buscar a solução para o seu problema. Então, quem quiser o livro depois, você pode me mandar aqui uma mensagem, aqui no final da live, manda um inbox para mim, ou uma mensagem no Facebook, então, e aí você me manda pedindo o livro e eu vou te disponibilizar para que você possa fazer, já que você está em casa agora, nós todos estamos, fazer uma boa leitura sobre o diabetes, tá ok? Professor Mauro, nós temos aqui algumas coisas mais para a gente finalizar. Nós temos que parabenizar hoje, professor Mauro, está aí? Professor Mauro? Nós temos que hoje parabenizar a nossa turma 2 de medicina da UFMA, da qual eu sou paraninfo, sou professor e fui com muito orgulho, na verdade, fico muito feliz de ter sido escolhido paraninfo dessa turma. E eles colaram grau hoje.
houve uma antecipação devido a uma norma que foi determinada pelo presidente Bolsonaro. E aí os nossos alunos, graças a Deus, conseguiram já o seu diploma hoje de modo antecipado, uma colação de grau inédita por videoconferência, né? Foi uma colação de grau, participei agora à tarde, e eles receberam já o seu diploma. E com isso vão poder entrar agora na linha de frente do combate também para ajudar no coronavírus. Então fica aqui meus parabéns à turma 2 de Medicina de Pinheiro, e parabéns mesmo, porque eu acompanhei desde o primeiro período, dando aula de medicina, e agora eu vejo esse sonho se realizar, que um dia foi nosso, né, professor? A gente se formou um dia também, foi um momento muito especial. O que você diria aí também para a turma de medicina que está agora começando essa vida? Estendo meus parabéns à turma, né? Eu acho que essa ação de antecipar isso aí vai ser bem proveitosa. A gente não sabe o que está esperando lá na frente, é uma coisa meio que incógnita, né? Mas novos profissionais no mercado é sempre bom, e eu acho que a gente vai precisar deles, com certeza, já já. Parabéns à turma e a você, que eu sei que faz um excelente trabalho com esses meninos lá na graduação. Muito obrigado, Mauro. Aqui temos a doutora Raquel Nogueira, mandando aqui uma mensagem aqui até, eu vou ler. Muito objetivo e esclarecedor os comentários do amigo reumatologista. Nos mostram uma luz no processo desta pandemia que se instala em nosso estado. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui o doutor Mauro responder esse seu elogio referido a ele. Raquel Nogueira. A Raquel é nossa colega reumatologista. Obrigado, Raquel, pelo comentário, né? E é isso mesmo. Eu acho que, assim, voltando aqui a hidroxicloroquina, ela vem, é uma droga, como eu falei, antiga, né? Que está sendo ressuscitada, né? Tem lá a ação dela reumatológica, que a gente utiliza muito, né? De forma segura, né? Mas com esse momento que a gente está vivendo, e saber que a hidroxicloroquina pode realmente ter o seu papel bem desempenhado e mudar radicalmente a história, é bem gratificante. É muito bom mesmo. E bom que vocês agora, no caso da reumatologia, se tornam até um protagonista. Nós todos temos um papel nesse momento, mas nesse caso, devido a essa medicação e devido à experiência que só vocês têm nesse momento, nenhum outro profissional tem tanta experiência, né, de vivência com o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina como vocês. Então, por isso, vocês têm um certo protagonismo nesse momento. E eu aqui parabenizo vocês por isso, tá ok? Aqui nós temos aqui mais mensagem da Josi, dizendo que torcendo para que seja usado em breve e com segurança na forma precoce da doença. Temos aqui também a Maiara Bani, também parabenizando o doutor Álvaro Bruno pela iniciativa, ao doutor Mauro pela clareza e segurança da explanação. Obrigado mesmo aqui, tá? Temos aqui mais algumas perguntas, vamos tentar responder ainda, para ganharmos tempo. Isso aqui, ó, pergunta da doutora Reisen. Vamos lá. E qual o acometimento que a hidroxicloroquina pode causar na retina e no coração? Eu vou deixar que você explique do coração, e depois eu tento falar um pouco da retina aqui para vocês. Tá ok? Doutor Mauro, com a palavra. Tá. Então, assim, em relação aos efeitos colaterais da hidroxicloroquina, o que se tem discutido é justamente a associação com algumas outras drogas, aí principalmente no caso do que está em auge, a azitromicina, que seria um potencial maior para desenvolvimento de arritmia. O que não se sabe ainda realmente é se esse potencial seria em pacientes que porventura já tivessem um certo grau de cardiopatia ou não. Então, assim, ainda não existe, de novo, evidência científica robusta para se ter realmente uma conclusão a esse nível, né? Mas o que se observa, o que se pode observar, na verdade, é isso. É uma alteração eletrocardiográfica, né, no prolongamento do segmento QT, e isso levando a um certo grau de arritmia. Tá? Ótimo, perfeito. Então, no caso, uma pessoa que é cardiopata, isso eu digo porque eu tenho muitos pacientes que são assim, pacientes que têm diabetes e que têm outras comorbidades, como uma cardiopatia, uma certa arritmia, toma miodarona, ou então toma algum outro beta-bloqueador, para tentar regular melhor esse ritmo cardíaco. E aí essa pessoa, de repente, porventura, infelizmente, adquire coronavírus. E aí, esse paciente, essa pessoa que está aí nos ouvindo, vai poder se beneficiar dessa droga, mesmo tendo essa alteração cardiológica, ou é totalmente contraindicado o uso dessa medicação para esse caso? Tá. De novo, essa pergunta especificamente, ela também não vai ter uma resposta definitiva hoje.
né? A gente precisa de mais dados robustos para que se possa responder com clareza, né? Mas, assim, acredito que, assim, diante do cenário, você está com um paciente grave, que você tem um potencial, drogas potenciais que podem realmente trazer uma melhora, observando em outra população de pacientes, eu acho que, assim, em algum momento a gente pode extrapolar para isso daí, tá? Então, voltando, é um paciente que é, digamos assim, cardiopata, mas que não está grave, que está naquele início do quadro. Será que realmente, nesse momento, esse paciente teria menos efeitos colaterais do que um paciente já potencialmente grave, mesmo sendo cardiopata? De novo, também não vai ter uma resposta definitiva. Eu acho que a gente precisa de mais dados para isso, mas, assim, é uma luz no fim do túnel, como eu falei, e eu acho que, assim, você usando com cuidado, monitorando o paciente, se cercando de todos os cuidados possíveis e necessários, eu acho que a gente consegue utilizar com certo grau de segurança, sim. Perfeito, perfeito. Ficou muito claro. Os alunos estão aqui agradecendo também, todo mundo pela explicação. Muita clareza. Professor Mauro, eu não sabia como você era tão didático assim. Com isso fica fácil de todo mundo entender. Eu vou dar agora a minha resposta, que foi feita também em relação à retina. Bom, o que nós temos é que uma pequena diferença. Então, eu atuo na parte da retina, sou oftalmologista, especialista em retina. Então, recebo muitos pacientes, ainda mais em Brasília, onde eu morava, recebia muitas pessoas que usavam já essa medicação por muito tempo. Sobretudo a cloroquina, que hoje em dia nem é mais tanto assim utilizada, mas que ela dava mais efeito colateral. E ela tinha uma alteração, ela ocorre um depósito de cristal a nível da retina. E aí uma coisa que é interessante de ser dita é que mesmo depois da suspensão da droga, ou seja, a pessoa usou durante 5, 10 anos essa medicação para artrite reumatoide, para lúpus, para algum outro tratamento. E aí depois disso ela parou de tomar. Só que a lesão na retina continua. Ou seja, mesmo sem o uso contínuo da medicação, a ação, o depósito de cristal fica na retina. Pedaços da medicação ficam na retina, causando efeito deletério. E por isso é uma coisa muito angustiante, porque você não tem o que fazer, só precisa monitorar. Por isso, nesse caso, a detecção precoce de qualquer alteração na retina, ela deve ser informada por escrito ao reumatologista. Nesse caso, a gente entra em contato. Quantas vezes eu já não falei com o Dr. Mauro aqui, encaminhando o paciente nesse sentido? Então, a gente precisa sempre ter essa relação, esse vínculo entre o oftalmologista e o reumatologista. E isso é importante para que a gente possa manter a saúde do nosso paciente. Ok? Bom, perguntas e respostas era isso. Dr. Mauro, já extrapolamos aqui o nosso tempo. Nós já estamos a 45 minutos. Nossa. Passou muito rápido, né? E tem muitas pessoas aqui ainda perguntando, tem muita coisa. Dá mais tempo de responder uma pergunta ainda? Vamos lá. Vamos lá? Então vamos lá, professor Mauro. Temos mais aqui. Certo. Essa pergunta aqui, ó. Não tem como não responder. O foco de hoje é o tratamento do Covid com hidroxicloroquina. E o medo qual é? É o efeito colateral. Então a pergunta hoje que a ciência quer responder, a pergunta hoje que o mundo, 7 bilhões de pessoas não param de pensar é: será que a hidroxicloroquina, se ela fosse inócua, se ela fosse água, todo mundo estava tomando agora já a hidroxicloroquina? Mas não é. Ela pode dar efeito colateral. E aqui, por isso, tem essa pergunta agora. Você já teve, pela sua experiência, pelos congressos que você participa, pelos amigos que você tem, reumatologista, algum deles já teve alguma intoxicação, algum efeito colateral muito grave com essa medicação, professor Mauro? Tá. Do ponto de vista prático, que eu lembro de apenas duas pacientes, na verdade, com lúpus, que apresentaram efeito colateral na pele, tá? Lesões cutâneas disseminadas, tá? Isso, raro. Para você ter uma noção, lá no hospital universitário nós temos cerca de 250 a 300 pacientes tratados com lúpus, tá? Que a gente acompanha há um certo tempo, nesses últimos 10, 15 anos. E efeito colateral grave que a gente acompanhou, esses dois casos, na pele, de efeito colateral cutâneo, que realmente teve que suspender a droga. Mas no restante das situações, efeitos colaterais bastante leves que se conseguiu manejar de forma bastante tranquila. E o que o Álvaro falou em relação quando tem realmente depósito ocular, né, que a gente realmente tem que suspender. Mas isso é uma percentagem hoje que a gente observa de menor realmente que tem acontecido nos últimos tempos.
Perfeito, perfeito. Eu queria só, antes de a gente finalizar, que você que está aí nos ouvindo, já foram mais de 300 pessoas aqui participando ao vivo junto conosco, que vocês agora, nesse momento, possam compartilhar. Porque essa live, esse momento aqui precioso que nós temos nesse momento, o privilégio de ter aqui o Dr. Mauro Fernandes conosco, ele só vai ficar aqui por 24 horas. Então eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, que ele vai ficar aqui ainda presente no Instagram por 24 horas, por um dia. Depois ele vai sair do ar. Então que vocês aqui, ó, apertem nesse botãozinho aqui do lado, que é um aviãozinho que tem aqui, e compartilhem para as pessoas que vocês querem, para o máximo de pessoas possível, para que essa mensagem esperançosa, positiva e com ciência, com embasamento, consiga chegar ao máximo de pessoas possível. Você pode assistir com um olho o Jornal Nacional, mas com outro olho você assiste uma mensagem positiva e esperançosa de que a solução está por vir. Vamos continuar fazendo o nosso tratamento, vamos continuar ficando em casa, fazendo as nossas restrições, que nós devemos lavar as mãos, evitar o contato com o nariz, boca e olhos, e isso tudo vai passar. Queria que o doutor Mauro fizesse aqui suas considerações finais em relação à live de hoje e o que ele espera de perspectiva daqui em diante. Ok. Do ponto de vista científico, eu acho que a gente não demora muito a ter resposta, né? Resposta que a gente quer, resposta positiva. Acredito que isso não vai demorar muito, como a gente falou lá em algum momento aqui. Tem realmente muitos estudos em andamento em vários centros do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Usando pacientes na maioria das fases de doença, né? E do ponto de vista clínico, eu acho que assim, é uma esperança, eu acho que o caminho está aí, eu acho que vai chegar rápido, se Deus quiser, né? É o que a gente espera, é o que todo mundo espera, né? Eu tenho recebido muito contato dos nossos pacientes com lúpus, doutor, eu estou protegida, será que eu estou usando isso aqui, eu estou protegida, eu não vou pegar aquela coisa toda, e a gente fica meio que apreensivo, olha, vamos com calma, pode ser que sim, acreditamos que sim, esperamos que sim, né? Então, eu acho que assim, o mundo está trazendo de volta uma droga que foi relegada por um tempo aí, como você falou, a gente na reumatologia usa muito. Eu tenho uma colega, vou citar aqui, colega Maíba Matá, que é uma, digamos assim, ela adora a cloroquina de muito tempo, aprende muito com ela isso daí, então ela usa realmente bastante a cloroquina em muitas situações e na prática clínica a gente tem realmente muito sucesso, né? Então, assim, essa droga está vindo, então, assim, é uma droga que dentro do nosso uso, é uma droga relativamente segura, relativamente barata, né? E que a gente espera realmente que vai ter o seu papel realmente determinante no futuro muito próximo, ok? Excelente, Mauro, excelente. Considerações finais muito boas. Aqui eu vou tomar a liberdade de responder, porque a minha paciente, ela sempre está comigo. Vou responder a Jô, que acabou de perguntar. Tem acromegalia, diabetes, hipertensão. Corre o risco maior de ter coronavírus? Infelizmente, sim, infelizmente. Porque a pessoa que é hipertensa, que é diabética, na verdade, ela faz parte de um grupo de risco. Eu já expliquei por quê. Em relação ao diabetes, há uma baixa imunidade, uma resposta dos linfócitos, ela é mais lentificada e, com isso, as pessoas se tornam mais vulneráveis a ter o coronavírus. Em relação à hipertensão, também porque ela enfraquece respostas fisiológicas, enfraquece respostas do coração, respostas dos rins, porque essa pressão alta durante muito tempo, ela causa esse tipo de efeito a nível sistêmico. Mas que você mantenha um cuidado, que nada vai acontecer, porque a pessoa que é bem informada, ela, na verdade, ela sofre menos, porque ela se orienta mais, então ela corre menos perigo por estar mais orientada. E esse é o nosso objetivo do nosso quadro Abra os Olhos para o Diabetes. Nós temos aqui, isso ocorre nas quintas-feiras, e o Fique de Olho acontece às segundas-feiras. O Fique de Olho é uma aula minha que acontece todas as segundas-feiras com um tema específico sobre diabetes, voltado para a população. Convido vocês também a participar e quem tiver mais interesse, aqui está a nossa rede social, que é o Instagram, temos o Facebook, temos o canal do YouTube e o LinkedIn. Vocês podem participar conosco. Eu queria agradecer a todos, agradecer em especial a Rosana, que está ali parabenizando também aqui, ó. Rosana, mandando um abraço a você, excelente explicação. A Sônia também, Sônia, obrigado. Obrigado por ter participado também conosco aqui, deixado seus comentários. Compartilhe a mensagem, não esqueça. A Fernanda também, e o doutor Eduardo Rocha, que lá mesmo de Brasília, da capital federal, também tem nos mandado aqui saudações e fez até a pergunta aqui para nós nesse momento. Obrigado a todos pela participação, a Zidane também, a Ziane também está mandando aqui um abraço, a Amanda também obrigada pelas informações. Amanda, pode compartilhar. E repito,
O meu livro está disponível, é totalmente de graça. Me mandem um direct depois, que é um livro sobre diabetes em relação à visão. Eu vou disponibilizar a todos vocês que tiverem interesse para ajudar quem mais precisa. Doutor Mauro, obrigado pela disponibilidade. Um abraço. A última palavra aí para que você finalize a live de hoje. Ok, obrigado, Álvaro. É sempre importante esse papel. Te acompanho, vejo dentro do possível esse trabalho que você faz. Eu acho que é bem interessante, bem esclarecedor. E acho que a população merece isso. Obrigado. Um abraço a todos. Uma boa noite e vamos ficar com fé. Vai dar tudo certo. Boa noite.